Olá, tudo bem com você? Meu nome é Lidiane Genski e esse é o canal Imobiliarizando Direito. Hoje eu vou falar sobre subcondomínios. Você já ouviu falar sobre isso? Bom, os últimos empreendimentos, novos aqui, vamos dizer que de 5 anos para cá, é muito comum ter os subcondomínios. Então, o que quer dizer isso, né? É aquele condomínio dentro de um condomínio maior, então que a convenção chama de subcondomínio. E primeira coisa, para você saber se no seu condomínio existe isso, subcondomínios, ou se não, somente é um condomínio geral com 8 torres, 10 torres, primeira coisa é ler a convenção. Na convenção vai estar estipulado se há essa divisão ou não, tá? Então, primeira coisa é isso. Bom, e podem ter vários tipos de subcondomínio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um bem completo, até para vocês entenderem, né, qual que é a realidade, a gente compartilhar um pouquinho sobre isso e até os desafios que um grande condomínio com vários subcondomínios enfrenta. Então, por exemplo, num condomínio só pode ter subcondomínio residencial, não residencial, comercial e lojas. Então, pelo menos aí 4 subcondomínios dentro de um condomínio só. Bom, e o que essas convenções desses empreendimentos mais modernos costumam trazer? Que cada subcondomínio tem uma autonomia administrativa, ou seja, ele pode ter, e até deve, né, nesse caso, ter as contas separadas, ter assembleias separadas. Os subsíndicos, essas convenções trazem que eles têm os deveres e obrigações correspondentes ao síndico, né? O que a lei traz como síndico. Então acaba sendo um grande empreendimento que tem um síndico geral com vários síndicos que são chamados subsíndicos de cada subcondomínio. Então assim, e cada subcondomínio desses pode ter essa autonomia e ele pode ter uma vida autônoma dentro daquele grande condomínio. E daí o síndico geral, ele vai tratar de assuntos só que dizem respeito ao todo. Então pode ser que às vezes alguns dividem vagas de garagem, outros algumas outras áreas comuns de jardim, portaria, segurança. Então isso é um ponto que tem que ver. Ou às vezes alguma questão do próprio empreendimento com os vizinhos é um assunto também que é direto o interesse, né, desse condomínio com o vizinho, daí entra todo mundo. Mas se não, cada subcondomínio pode viver a sua vida. E uma coisa que eu vejo que muitas vezes causa algum problema, alguma discussão entre os subcondomínios e entre os moradores é a questão da divisão das despesas. Então vocês sabem, né, condomínio, todos os contratos, todas as despesas, manutenções são rateadas entre todos os condôminos. Agora, quando tem esses tipos de subcondomínio, pode ser que algumas áreas, e isso é a convenção que vai trazer também, algumas áreas são só de tal subcondomínio. Então, vamos dizer que a piscina e a quadra são só do condomínio residencial. Ah, mas tem um coworking que é só do condomínio comercial. Uma questão também que é bem importante, que acaba tendo muita discussão, são as lojas. Quais são as despesas que as lojas pagam, né? Então, primeira coisa, de novo, pessoal, vejam a convenção. Mas o que acontece é que, infelizmente, algumas convenções, elas são meio que feitas um copia e cola de outras convenções. E a pessoa que faz essa convenção, muitas vezes não entende como será o empreendimento e não vê as reais necessidades de cada subcondomínio. Então, a convenção acaba sendo escrita de uma forma, vamos dizer assim, errada, ou se não, não é que não pode ser que é ilegal, mas pode ser que seja inadequada para aquele cenário, para aquele subcondomínio. Então eu vejo que isso acontece muito quando tem esse subcondomínio lojas, né? Eu já vi convenções, por exemplo, que por erro diz que as lojas têm que pagar o rateio da academia, da piscina, o que não tem sentido. Então, o que é importante, né? Se você aí, síndico, por exemplo, ou subsíndico, tem essa questão desse problema, veja a convenção. Se não, quem sabe mudar essa convenção. Às vezes, o proprietário de loja já via até entrar em equação para discutir quais despesas têm que ser pagas. É bem importante que
isso seja visto, que as convenções sejam muito claras para que esses subcondomínios, os seus condôminos, os seus subsíndicos possam encontrar um meio termo e possam viver em harmonia, né? Então, as regras trazem isso. É importante também que, além da convenção que é geral, que cada subcondomínio tenha o seu conselho, tenha também um regulamento interno, porque muitas vezes, vamos ver assim, o residencial, nesse exemplo mesmo que eu dei, né? O residencial, as regras são bem diferentes do não residencial, que são bem diferentes do comercial, desde horários até questão de prestação de serviços. Então, é bem interessante que cada subcondomínio desse tenha o seu regulamento interno. E lembrando, esse subsíndico do subcondomínio, ele é diferente daquele subsíndico que a gente fala normalmente, o condomínio tem um síndico e tem um subsíndico que o papel dele é substituir o síndico em caso de ausência, tá? Esse subsíndico, normalmente, nesses novos empreendimentos, ele tem realmente um poder de síndico dentro daquele subcondomínio. A melhor coisa, então, para se viver em paz, para viver bem com seu vizinho, para ter organização, veja como está a convenção do seu condomínio. Caso tenham regras, né, que são contraditórias ou que não beneficiam a todos ou que são injustas, converse com o subsíndico, converse com o síndico e veja uma forma de alterar essa convenção. Hoje em dia, já comentei aqui com vocês que é mais fácil alterar a convenção, porque a gente tem assembleia permanente, que é mais fácil de conseguir quórum. Então, não é mais impossível alterar a convenção, né? E disciplinar as regras mais importantes nos regulamentos internos, desde que não contrariem a convenção. E por hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha e segue Imobiliarizando no TikTok e no Instagram. Tchau, até o próximo vídeo.